Ó, Alex Santo, existe alguma relação entre o uso de vitamina C com a formação do gênero dos filhotes? Também já ouvi falar disso, Alex. Fala, É, doutora. o que acontece é que a vitamina C ela muda o pH da vagina da cadela, né? Então existem células que eu não sei agora te falar se é o macho ou se é a fêmea, que resistem mais a esse pH ácido que a vitamina C forma na vagina da cadela. Então, por exemplo, a cadela tem vaginite, a gente trata com vitamina C, porque acidifica o meio e as bactérias vão morrer. E é a mesma coisa para o espermatozoide. Agora, eu não sei te dizer se favorece a formação de filhotes, né, do sexo macho ou fêmea. É fêmea Então, que eu já ouvi falar. então, agora eu não lembro ao certo, mas sim, existe uma relação, tá? Modifica o pH e um deles é favorecido aí por esse pH um pouquinho mais ácido que a vitamina C forma aí no ambiente da vagina, tá bom? E existe Então, também uma outra relação que é o momento da inseminação, né? Que a inseminação. Pode falar, desculpa, Verdade. não, então, o que eu ia falar assim, a doutora deu a resposta com embasamento técnico, essa resposta eu também, como eu já tinha ouvido falar, eu quero me posicionar também, que eu já ouvi falar disso há algum tempo, doutora, e eu, até quem me falou foi uma outra doutora, e que realmente tinha todo esse embasamento técnico, só que ainda não existia estudos comprovados que isso acontecia, tá? Eu fiz todo esse protocolo com o uso de vitamina C e eu nunca tive o resultado positivo. Assim, o resultado que se espera que é o aumento de fêmeas por causa disso. Então, assim, Senão todo mundo faria, se, né? então eu tô falando assim, na prática, já fiz não só uma vez, já fizemos inúmeras vezes, né, patroa? E não obtivemos nenhum resultado positivo, apesar de, como a doutora falou, que tem uma relação sim técnica que poderia prevalecer sim, mas não tem um histórico positivo aqui, já fiz, posso te falar que mais de umas 10 vezes. Continua, doutora. Não, mas é essa relação, tá? Que eles estabelecem é da mudança do pH e uma das duas células resiste melhor a um pH mais ácido em relação à outra. É só essa relação, mas também não sei se tem dados que mostram numericamente um aumento, como você mesmo comprovou na prática, que não existe, né? Então, eu Sim. não sei. Então, assim, o que a gente faz para mudar essa mudança de pH da vagina, a gente já sabe que a vitamina C muda porque combate a vaginite. E a vaginite é mudando o pH, as bactérias que estão ali, elas morrem. Né? Dependendo do grau de vaginite, a gente tem que tratar de uma outra forma, mas esse Sim. é o método para uma vaginite mais tranquila. Às vezes a vitamina C e uma lavagem com fogo rosa resolve. E qual foi a outra pergunta? Que eu Você ia ia falar falar alguma sobre a coisa? última. Isso. Eu escuto no fundo. Existe uma outra forma, né, que se fala sobre aumentar o número de fêmeas em uma inseminação, em uma monta, é você fazer essa inseminação, porque o espermatozoide X e o espermatozoide Y, eles têm pesos diferentes, né? O X, ele é um pouco mais pesado do que o Y, né? Então, se você insemina muito cedo, as chances de você ter mais... se você insemina muito depois da ovulação, a chance de você ter mais machos é maior do que fêmeas. Por quê? Porque como o X, que é o espermatozoide da fêmea, né, o espermatozoide que carrega o gene que vai formar a fêmea, né, o X, que carrega o gene que vai formar a fêmea, como ele é mais pesado, ele demora para chegar. Quem vai chegar primeiro? O Y, que é levinho. E se ele chegar primeiro, ele vai fertilizar o óvulo que está pronto ali primeiro. E não Então, sobra para fêmea. e não sobra muito para a fêmea. Então, quanto mais tarde você inseminar do período fértil, mais machos provavelmente você vai ter. Essa é a relação. Deu pra Tá. entender? Agora, não, entendi. Agora eu quero. Então vamos aí eu gostei. É, Não é também assim, vou inseminar mais cedo para vir mais fêmeas. Não. Por quê? Porque mais cedo vai estar todo mundo ao redor lá, só esperando o ócito chegar. uhum. Todo mundo, X e Y, na mesma proporção, esperando o ócito chegar. Quando você fala de mais cedo e mais tarde, doutora, vamos lá. Mas Eu tô aqui com uma lâmina de proestro, por exemplo, quase entrando em estro. E aí?
Isso é o mais cedo que você tá Mas falando? aí tá muito cedo, né? Porque assim, quando ela faz a transição do proestro para o estro, deixa eu tomar uma aguinha antes que eu comece a tossir muito mais. Quando ela tá na transição do proestro para o estro, bem transição mesmo, ela demora 5 dias para chegar no período fértil ainda. Que é o momento do pico de LH que a gente chama. Então é muito longe, muito longe. O espermatozoide não resiste tanto tempo lá dentro. Então, quando ele resiste aí 48, 72 horas, tem estudos que mostram até um pouquinho mais, mas margem de segurança é isso, 48 no máximo, 72. E quando eu insemino um pouco antes desse período mais fértil, que é o de maturação do óvulo, existe uma chance de eu ter 50-50. Se eu inseminar um pouquinho depois, que o óvulo ainda vai estar maturado, vai estar pronto para receber o espermatozoide, só que quem vai chegar primeiro? Provavelmente o Y, que é mais levinho. O X demora um pouquinho mais. Isso, na verdade, está relacionado ao peso da célula. Mais pesada, mais lenta, tá? Então, existe essa relação. Não é nada muito comprovado também. Entendi. Então, não tem nada... E aí, se fosse seguir essa relação, analisando o citológico, quando a gente começa a inseminar para aumentar a quantidade de fêmea, que é o que todo mundo que está aqui quer saber. Então, assim, ó, vamos lá. Lâmina de transição, lâmina para mim, como eu comentei, tem lugares que só tem lâmina, né? Mas a lâmina é muito inespecífica, tá? Mas vamos pensar que você conheceu a lâmina de transição. Depois dessa lâmina de transição, se você sabe exatamente o momento da transição, 2 dias depois da transição ela ovula. Só que ela ovula lá na tuba uterina, óvulos ainda que não estão preparados para serem fertilizados. E eles demoram mais 3 dias depois da ovulação. Então é o 5º dia após a transição, após o pico. Então, se você inseminar 2 dias antes ou 1 dia antes, na verdade, 1 dia antes é o prêmio, né? Porque daí vai chegar primeiro, tal, e tudo mais. Alguns já estão maturados e você tenta aumentar. Mas tem que ser muito, muito na sorte mesmo. Não Aí, tem a doutora. É muito difícil. É complexa a situação. É muito complexa a situação. É difícil aumentar.